Como foi visto nos tópicos anteriores, nós falamos da responsabilização, das políticas de responsabilização educacionais, no primeiro tópico. Falamos das estratégias da accountability no modelo de gestão de Pernambuco. Falamos também, no tópico anterior, do monitoramento e avaliação dos processos de gestão. E agora nós vamos falar da gestão escolar versus a qualidade social. E o que é essa educação de qualidade social? Como você, enquanto gestor, avalia a sua gestão dentro deste novo paradigma educacional? Qual deve ser o currículo das escolas do século XXI? E você, professor, você está preparado para essa nova realidade, diante de um contexto totalmente voltado para as informações, para o conhecimento? Baseado em quais critérios você pode afirmar que você está preparado para isso? Só a nível de conhecimento, como está o mundo da informação, diariamente são realizadas mais de 4 bilhões de acessos de pesquisa no Google, para vocês terem ideia do mundo em que nós vivemos hoje. E diante desta nova realidade, o currículo das escolas necessitam acompanhar a velocidade das informações e do conhecimento. Elas necessitam de uma gestão sistêmica. Como vocês veem nesta figura, o currículo ele está permeado pelas informações que geram esse conhecimento, que através do conhecimento fazemos as mudanças na sociedade e com essa sociedade cria com o tempo o futuro que desejamos. Nesse futuro que desejamos, iremos transformar-nos em seres humanos, para melhor ou para pior. Vai depender da educação que está por trás de todo esse currículo, de como esse currículo é feito, quais as metodologias que são baseadas e quais as disciplinas e a inter e transdisciplinaridade que é utilizada. Por isso, a educação necessita ajudar o pensar, o sentir e o agir humano. A organização dos conhecimentos essenciais do currículo deve ser comprometido com a ética e com o poder. O currículo, como instrumento de poder, ele tanto pode aprisionar como libertar. E para que ele liberte o indivíduo, ele precisa estar baseado numa ecologia profunda que está descrita no caderno deste tópico. Necessitamos construir um currículo com um campo de conhecimento compromissado com a ética, com o planeta, com a vida, com a comunicação, o despertar ético das pessoas, a paz com a justiça, e assim estaremos criando uma educação de qualidade social, ou seja, não é só aquela educação voltada para o conhecimento a nível intelectual, mas ela é voltada para uma dimensão social muito mais ampla e mais complexa, onde na composição desse currículo existe a inter e a transdisciplinaridade. O que são essas duas vertentes, essas duas perspectivas dessa composição curricular? A interdependência é a interação e comunicação entre os saberes e a coordenação do conhecimento de um sistema lógico, enquanto que na transdisciplinaridade, como o próprio nome já está dizendo, o prefixo trans, ele diz respeito a um movimento que vai desde entre e através e além das disciplinas. E a atitude disciplinar exige ser humilde e cooperativo frente aos diferentes saberes, reconhecendo as limitações das disciplinas do seu campo de domínio teórico, técnico, diante da realidade e da complexidade. A atitude transdisciplinar convida ao exercício corajoso de buscar respostas em diferentes lugares, a partir de múltiplos olhares, de modo a permitir que a realidade seja reconhecida em sua totalidade dinâmica e inesgotável. Então, esse é um conceito trazido por uma estudiosa que diz respeito que basta ser só inteligente, mas sim humilde e cooperativo, ou seja, os saberes eles vêm para ajudar a gente a entender essa complexidade que é a nossa realidade. E quais são os conhecimentos prioritários que têm que ter esse currículo para essas escolas voltadas para o século XXI? Uma educação com abordagem em valores humanos, em valores éticos,
que resgate a essência do ser humano, que devemos buscar a integração das dimensões do conhecer, do pensar, do vivenciar, do sentir e principalmente do agir humano com os valores que dão sustentabilidade à nossa vida e à vontade de viver. Necessitamos de uma escola que fomente novas visões de mundo diante dos paradigmas da ação humana, diante dessas crises de valores universais, mas que não apenas uma viagem puramente teórica e intelectual, mas principalmente compromissada, institucionalmente individualizada, com a ação amorosa e essencialmente humana. E para que isso possa acontecer, precisamos desmistificar um pouco o que é a ecologia profunda. Como vocês viram no caderno, ela trabalha com a ética ambiental, com a economia solidária, com o consumo sustentável e principalmente com a convivência na diversidade. Então a visão da educação de qualidade social é a qualidade com equidade. A paz com justiça, a economia com consumo sustentável, responsável e a felicidade com as incertezas e o inusitado, onde é a concretização do amor pela paixão. São conceitos bonitos, mas que precisam ser vivenciados diariamente dentro e fora da escola. Não adianta isto estar só no campo da teoria se a gente não consegue trazer esses conceitos, esses valores para dentro da escola. E essa escola como espaço de produção de conhecimento e cultura. E para isso, nós, enquanto gestores, enquanto professores, devemos apostar, precisamos urgentemente apostar no protagonismo juvenil, como forma de investimento na valorização do espaço escola, como produção de conhecimento e cultura, e na juventude. É nessa juventude que reside a grande potencialidade de transformação cultural, social e ambiental, e cabe a nós, gestores, fomentar ações dos jovens que atuam no espaço escolar. Como são essas ações? São dos diversos tipos que vocês também sabem. São ações como seminários, como palestras, como simpósios, como jornadas, exposições, oficinas, cursos, como projetos e programas, como o Ganho Mundo, por exemplo, como o de robótica, projeto de robótica, programa de robótica nas escolas, como de cinema também. Então são através desses programas e desses projetos que esses alunos, os jovens, como protagonistas, vão tomar para si e tentar se promover e também fazer um novo mundo, uma nova sociedade, no âmbito escolar e fora dele também. Com isso, vão gerar nesses alunos autonomia, responsabilidade, envolvimento com os estudos, com os professores, a convivência da diversidade, que é muito importante, com o crescimento intelectual, com o conhecimento de outras línguas também, com a sensibilidade e a pessoa desses educandos. Então, tudo isso vai formar uma base para uma educação de qualidade social. Para isso, também há necessidade de criar metodologias inter e transdisciplinares, através de atividades culturais, científicas, através da educação dos valores, como foi falado anteriormente, e através de ações concretas ambientais. Na educação dos valores, nós percebemos que tanto a produção do conhecimento e cultura envolve os certos valores. E todo esse aprendizado tem que ser baseado em valores éticos, para que possamos construir uma cultura ética para o século XXI. Ou seja, é de suma importância o fomento de uma cultura ética dos alunos, desde a infância, passando pela adolescência. E para isso nós devemos dar o exemplo, porque não adianta também transmitir valores éticos se nós não exercermos no dia a dia, junto com os nossos alunos, junto com os professores, junto com a equipe técnica, junto com todos que fazem parte da gestão escolar. Mas, além da quantidade desses projetos desenvolvidos dentro da escola, com o intuito de uma qualidade social da educação,
é importante não só perceber a quantidade, mas principalmente a essencialidade desses projetos. Porque é nessa essência que nasce a curiosidade dos alunos, a alegria deles participarem, o acolhimento deles de receber outras pessoas de diversidade, seja de raça, seja de sexo, seja de crença, e também da necessidade deles de se tornarem protagonistas do seu processo educacional. Além dessas ações concretas, como nós já dissemos, da prática da cidadania, são ações que envolvem solidariedade e apoio às pessoas. Então, existem duas grandes estruturas de saber, o saber criar e o saber escolher. A afetividade, a alegria, a curiosidade, tudo faz parte de controlar esses sentimentos inatingíveis, porque os tangíveis nós faremos através da produção dessas ações de conhecimento e cultura. Então, nós precisamos, para criar esse ambiente de qualidade social dentro da educação, dentro das escolas, o saber acolher, ou seja, como nós iremos acolher esses alunos, de que forma nós acolhemos. Nós acolhemos como os filhos ou não. Além do saber acolher, nós também trabalhamos a questão da afetividade como saber, ou seja, nós temos que ser afetivo com esses alunos. Nós, enquanto gestores, que nós somos professores também, e os próprios professores em sala de aula. A afetividade é de suma importância para que os alunos se sintam bem, se sintam em casa, se sintam sociáveis, né? Se sintam amados pelos professores. Na questão da efetividade, não, porque nós sabemos que os alunos das escolas públicas têm um nível de efetividade, uma carência muito grande. E na escola isso é muito refletido. Então cabe a nós, gestores e professores, atendermos e acolhermos bem esses alunos. Também a alegria como saber. A alegria aqui não é as brincadeiras excessivas, e sim a transmissão dos nossos conhecimentos, dialogando, debatendo com esses jovens, com esses alunos, mas de forma alegre, sem ser sisudo, sem ser carrancudo, sem trazermos os nossos problemas pessoais para dentro da sala de aula, para dentro do ambiente escolar e descontar nos alunos que não tem nada a ver com isso. Então, a afetividade é de suma importância, mas uma afetividade com alegria, uma alegria como saber. Além disso, fomentar, como já foi dito também anteriormente, uma curiosidade como saber. Porque eu não consigo estimular meus alunos a despertar a curiosidade de buscar outros caminhos, outros saberes, se eu, enquanto professor, também não sou um professor curioso. Se eu não procuro melhorar minhas aulas, se eu não procuro aprimorá-las, se eu não procuro pesquisa, e agora com as redes sociais, com a internet, com um monte de informações, com um monte de oportunidades e possibilidades para despertar minha curiosidade enquanto professor, enquanto pesquisador e levar isso até os meus alunos. Além de fomentar o protagonismo juvenil também, que foi falado anteriormente. Esse protagonismo juvenil é muito importante para o desempenho das escolas, não só o desempenho a nível individual do aluno, mas principalmente como um todo, porque a escola depende do somatório de todos esses alunos, aliado a seus professores, aliado à sua equipe técnica, aliado à sua equipe de monitoramento, aliado aos gestores, ou seja, a GREA, a Secretaria de Educação. É todo um mundo de pessoas compromissadas em atender bem esses alunos. E para isso, estimular através de programas, como já foi dito também anteriormente, como Ganha o Mundo, como robótica, como cinema, de desenvolver desses alunos, enquanto cidadãos. E por último, aprender a aprender. Aprender a aprender, como a Unesco fala, é aprender a saber conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver junto. Então, isso são os paradigmas dessa nova educação de qualidade social. Estamos no século XXI e precisamos fomentar nos jovens para que eles possam trabalhar esses conceitos diariamente, cotidianamente, para que possamos evoluir não só como pessoa humana que somos,
mas também como cidadãos do mundo. Muito obrigado.